Bom dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton. Primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Inércia é a propriedade comum de todos os corpos materiais, mediante o qual eles tendem a manter seu estado de movimento ou repouso. Inércia, resistência que todos os corpos materiais opõem e modificam seu estado de movimento. Então ainda nós vamos continuar trabalhando sobre questões de movimento. E com isso, Newton deduziu sua primeira lei, que é a lei da inércia. O enunciado original. Todo o corpo continua em seu estado de repouso de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças impressas sobre ele. Enunciado comum. Se a força resultante que age sobre um corpo é nula, ele pode estar em repouso ou em um movimento retilíneo uniforme. Então quer dizer o que é a primeira lei de Newton? Se um objeto estiver paradinho, se nenhuma outra força exterior vir mexer nele, ele vai continuar parado eternamente. Mas se vir uma força exterior e aplicar nele uma força, ele vai começar a entrar em movimento. Ele vai entrar em movimento. Esse objeto vai entrar em movimento. E esse objeto, ele vai continuar em movimento até infinito, a não ser que venha uma outra força e faz ele mudar seu sentido, sua direção, ou fazer ele parar. Por exemplo, um homenzinho vai jogar uma bola para cima. Certo? O que acontece com essa bola? Ela tende a voltar para o solo, ou sua posição inicial. Por que isso acontece? O homenzinho aplicou uma força na bola. Só que essa bola tem outras forças agindo nela, além do homenzinho. Qual que é? A força da gravidade, da gravitação. Tem uma força do atrito, com o ar, essas partículas que tem. E com isso faz com que a bola volte para com seu movimento. Quando ela chega a certa altura, ela para em um certo determinado momento aqui na altura. Daí começa a agir a força da gravidade, puxando ela para baixo. Então com isso faz o quê? Ela voltar ao seu movimento até que atinge o solo e fica parado. Ok? Também nós temos a segunda lei de Newton. A mudança de movimento é proporcional à força impressa e se dá na direção da linha reta na qual a força é impressa. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante impressa, tem o mesmo sentido e é inversamente proporcional à massa do objeto. Quer dizer o quê? E agora, para calcular para a força na segunda lei de Newton, ele percebeu que a força depende muito da massa e da aceleração. Dependendo da força que eu aplico em uma massa, eu terei uma aceleração diferente. Isso varia muito. Quanto maior a massa e a aceleração, maior vai ser a minha força. Porque se pensar um objeto de 5 kg e se eu aplico uma aceleração de 100 metros por segundo, ele vai ter uma força estrondosamente. Ele vai, se atingir um objeto, vai arrebentar com o objeto. Então dependemos muito da massa e da aceleração para nós calcular a nossa força. E vice-versa. Dependendo da minha aceleração e da minha força, eu tenho a minha massa. Tudo, elas são proporcionais. Então uma depende da outra. E lembrando que massa trabalha com quilograma, força em newton e aceleração metros por segundo ao quadrado. Aqui, ó, temos um exemplo. Dois exemplos aqui. Exemplo 1. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido a uma ação
de uma força, cuja intensidade é igual a 60 N. Calcule o valor da aceleração adquirido pelo corpo. Primeira coisa, nós sabemos que o nosso corpo tem uma massa de 4 kg. E ele é submetido a uma força. Força de quanto? 60 N. E ele quer o quê? A aceleração adquirida do corpo. Então, pegamos a fórmula da segunda lei de Newton, onde é força igual a massa vezes a aceleração, e substituímos os dados. O F é 60, a massa é 4, a aceleração estamos procurando. Como o meu 4 aqui ele está multiplicando a aceleração, eu vou passar para o outro membro com a operação ao contrário. A operação ao contrário da multiplicação e divisão. Quer dizer o quê? Ele vai dividir o outro número. Onde temos 60 dividido por 4. 60 dividido por 4, 15 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a nossa aceleração desse objeto quando ele tem uma força de 60 N e a massa dele de 4 kg. Vamos pensar em outro objeto. Um corpo de massa igual a 15 kg move-se em uma aceleração de módulo igual a 3 metros por segundo. Então ele tem uma massa de 15 kg e ele tem uma aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é o módulo da força? Então ele quer saber o meu F. Substituindo os dados, 15 é a massa, 3 é a aceleração. 15 vezes 3, 45 N. Então quer dizer que essa força vai ser de 45 N. Mas também temos a terceira lei de Newton, que o enunciado original diz o quê? A cada ação opõe-se sempre uma reação igual, ou as ações mútuas dos dois corpos são sempre iguais e dirigidas às partes contrárias. Enunciado comum: se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, esse reage exercendo sobre A uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. O que quer dizer o quê? Sempre uma ação há uma reação. Quer dizer o quê? Se eu mexo, vamos aqui, ó, o mizinho. Se ele aplica uma força, ó, ele está aplicando uma força aqui na parede. A parede vai devolver essa força que ele está trabalhando. Vai ter uma reação. A ação do homenzinho mexendo na força, na parede, empurrando a parede, e a parede vai devolver empurrando o homenzinho. Como ele está aqui em um patins, quer dizer o quê? Que ele vai entrar em movimento. Ó, aqui. Quer dizer o quê? Que ele vai submeter ao movimento. Ele vai vir para cá e eu vim para cá. Ele vai ser uma questão de força. Quem que vai se mexer? Como? Aqui, ó, a reação, a parede empurra você. A ação, você empurra a parede. Quando você empurra a parede, você está fazendo uma ação contra a parede. E a parede vai ter uma reação, essa empurrada tua. Vai fazer o quê? Vai empurrar você de volta. Como a parede ela tem mais resistência no chão, então ela continua permanece parada. E você, como está em cima de um patins, você não tem tanta resistência. Então você entra em movimento. Aqui, ó, leitura aqui embaixo. Observe que o par da ação e reação atuam em corpos diferentes e, portanto, não pode ser nula. Então, essa ação e reação não pode ser nula, porque foi em corpos diferentes. Entrará no movimento o corpo que possui força resultante diferente de zero. Então, sempre vai, quando for diferente de zero, a força, então o corpo vai entrar em movimento. E aqui temos umas formas de força: gravitacional, elétrica, magnética, tração, as normais e as de atrito. Aplicar a terceira lei de Newton não pode esquecer que as forças de ação e reação estão associadas a uma única interação, ou seja, corresponde à força trocada entre apenas dois objetos. Lembre, a força de ação e reação é uma trocação de força entre dois objetos, como ali no nomezinho e a parede. Tem sempre a mesma natureza, ambas de contato e ambas de campo, logo possuem o mesmo nome, o nome de interação. Quer dizer que elas sempre têm os contatos delas. Atuam sempre em corpos diferentes, logo não se equilibram. Quer dizer, são corpos distintos uma da outra. Então delas não vão se equilibrar. E com isso, vocês têm uns exercícios para vocês fazerem. Leio, vejo o conteúdo, qualquer dúvida venham perguntar para mim, respondo com paciência.
Estou à disposição de vocês para qualquer aventura. Se surgir alguma dúvida, alguma dificuldade, me procure. Então aí, leia com atenção e faça o exercício. Bons estudos para todo mundo e uma boa semana. Até mais.